Olá, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre o grande esperado, o Messias, o nosso Salvador. E nós vamos usar muitas passagens bíblicas hoje, né? Então, prepara a sua Bíblia aí onde você estiver, que eu vou ler as profecias que falavam sobre a vinda de Jesus e depois os locais na Bíblia onde elas se cumpriram, ok? Para que você entenda como ele já era esperado desde a fundação do mundo. Então eu queria começar lendo um texto que está em Isaías. Aliás, Isaías foi chamado o profeta messiânico, né? De tantas coisas que ele falou sobre o Messias, sobre o Salvador, sobre o Cristo que haveria de vir. Então, Isaías, vamos abrir primeiro no capítulo 7. Eu tenho bastantes marcações aqui na Bíblia hoje para a gente poder estudar. Isaías 7,14 diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que é Deus conosco. Essa profecia foi feita por volta de 600 a 700 anos antes de Jesus vir, de Jesus nascer. Então, todo esse tempo antes já havia sido previsto que haveria de vir, né, um Salvador e que o Senhor ia dar um sinal, uma virgem ia conceber e dar à luz a esse filho e chamar Deus conosco. Onde que isso se cumpriu? Então nós lemos lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 18 e... Vamos ler o 18 e o 21, né? Então diz assim, é tanta marcação que tem aqui na Bíblia, vamos lá. O 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora o versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então essa profecia se cumpriu mais ou menos uns 600 a 700 anos depois do que ela foi feita, né? Então, Deus já avisando, né, o seu povo de que ele haveria de trazer um Salvador, alguém que iria reinar com glória, com graça, e ele iria nascer de uma mulher virgem, através de um processo diferente, né? Eu até falo sobre isso no meu livro, Deus, o maior cientista que já existiu, sobre a partenogênese e outras formas de reprodução sem precisar do gameta masculino, né? Mas isso é para um outro estudo. Mas para você ver que 600 anos, 700 anos antes, já havia sido predito o nascimento do Salvador através de uma virgem. Depois eu quero falar de uma outra profecia, que está no livro de Miqueias. Então, Miqueias fica no Velho Testamento. Vamos lá. Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2. Vamos lá. Diz assim, ó. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa palavra aqui estava prevendo o local do nascimento do Messias, do Salvador. E aqui fala que Belém, Efrata, né? No caso, o nome da cidade de Belém, era uma cidade até pequena. Não era uma cidade assim importante, para falar assim, nossa, o Messias vai nascer na cidade tal, né? Não, ela era uma cidade pequena, mas estava sendo profetizado que nela haveria de nascer o Messias, o Salvador. Quando que isso se cumpriu? Né? Então vamos lá. Miqueias também, muitos anos antes de Cristo, né, falando sobre isso, se cumpriu em Mateus, no capítulo 2, no versículos, vamos ler aqui os versículos 1 e 2.
é esse mesmo. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então repara aqui no comecinho do capítulo, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, ou seja, cumprindo-se mais uma profecia sobre o seu nascimento, o local. Primeiro, como ele ia nascer, né, de uma virgem, depois o local do seu nascimento. Ele nasceu exatamente no local que havia sido previsto, que foi Belém, a cidade de Belém. Vamos passar para uma outra profecia. Vamos ler agora Oséias 11:1. Então, Oséias é um livro que fica depois de Ezequiel, né, ali de Daniel, ali no Velho Testamento. Nós vamos ler o capítulo 11, no versículo 1. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Desde esta época aqui de Oséias, né, que também foi muitos anos antes de Cristo, né, por volta de 600 anos antes de Cristo, ele dizia que do Egito Deus ia chamar o seu filho. Aí ninguém entendia muito bem o que significava isso, né? Mas isso foi cumprido depois, lá em Mateus, no capítulo 2, no versículo 13. Vamos lá. Mateus 2, 13 diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Depois o 15, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, previu-se até que ele iria estar fugido durante algum tempo no Egito e que depois Deus iria chamá-lo de lá do Egito para vir à sua terra, para começar a sua caminhada como Salvador, como Messias aqui. Então, é a terceira profecia que tinha sido feita muitos anos antes e que foi cumprida aqui com Jesus Cristo. Uma outra profecia, vamos lá? É Isaías 11, de 1 a 5. Vamos abrir. Se você está acompanhando esse estudo, está sem a Bíblia, agora anota os versículos para que depois você possa estar estudando, né, com calma e vendo direitinho, lendo o contexto. Então, Isaías 11, de 1 a 5, diz assim, ó: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios, matará o perverso, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aqui estava falando sobre o Messias, né, sobre esse esperado, esse Salvador que haveria de vir. E veja que no comecinho aqui que nós lemos, fala assim, ó, do tronco de Jessé sairá um rebento, ou seja, nascerá algo do tronco, ou seja, da raiz de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é um dos antepassados de Jesus, né? Então aqui você vai ver que isso se cumpriu. Vamos lá. Lá na frente, eu queria ler um outro também para vocês, que está falando aqui sobre a genealogia de Jesus. Então aqui, o tronco de Jessé, que é da raiz de Davi, né, que é um precursor de Davi. E depois Gênesis 12, 3, no finalzinho do versículo 3, Gênesis é o primeiro livro, né, capítulo 12, versículo 3. Na última parte, diz assim, Deus estava falando para Abraão, quando falou que ele iria ter um filho, né? Apesar dele ser já avançado em idade, mais velho, a sua esposa já estar sem a
a menstruação, assim, na menopausa, então ela não teria mais fertilidade. Mesmo assim, Deus promete um filho para Abraão. E depois ele diz assim, ó, no finalzinho aqui: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Então, esses dois últimos versículos que eu falei, né? Jesus foi descendente de Abraão e descendente de Davi. Uma das coisas que o Messias tinha como motivo, né, assim, como característica, seria ser descendente de Abraão e descendente de Davi. E Jesus cumpriu toda essa parte. Então, toda essa parte da descendência, né, por isso que se fala raiz de Davi, né, o leão da tribo de Judá, né, então tudo isso está falando sobre a genealogia de Jesus. Uma outra profecia fala assim, em Zacarias, vamos ler lá. Zacarias está quase no finalzinho do Velho Testamento, antes de Malaquias, e ele diz assim, ó, no capítulo 9, versículo 9. Olha que interessante o que foi previsto sobre Jesus. Diz assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumento cria de jumenta. Está falando aqui. Então você vê que isso daqui, Zacarias profetizava por volta de 520 antes de Cristo. Então, 520 anos antes de Jesus vir, já havia sido predito de que um dia ele iria entrar em Jerusalém montado num jumentinho, que foi o que a gente viu que aconteceu, né, quando a gente lê os evangelhos. Mas isso aqui tinha sido dito 520 anos antes. E isso foi cumprido em Mateus, no capítulo 21. Vamos lá. Eu fiz questão de anotar os dois, né, o antes e o depois, para que a gente possa ir estudando. 21:7 diz assim, ó, Mateus, né, 21:7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes e sobre ela Jesus montou. Então veja que quando ele entrou em Jerusalém, porque ele pregava ali sobre a Judéia, sobre a Galileia, né? Mas quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho. Olha só, até os detalhes. Deus fez questão de falar antecipadamente para que quando as coisas fossem se cumprindo, as pessoas percebessem, nossa, esse daqui é o Messias, esse é o Salvador, é aquele que Deus enviou para nos libertar, né? Outra profecia diz assim, em Salmo 78:2, diz que Deus falaria em parábolas. Olha que interessante. Vamos achar aqui. Salmo 78:2 diz assim, ó: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Sabe quando que isso foi escrito? 1000 anos, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Olha que interessante, que foi a época do rei Davi, né? Então, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ou seja, vocês perceberam como no Novo Testamento Jesus falava em parábolas? A parábola do joio e do trigo, a parábola do filho pródigo, a parábola da semente que é jogada no caminho, a parábola das 10 virgens, né, que estavam esperando o noivo chegar, e etc, etc. Então tem muitas parábolas falando sobre o reino de Deus. O que é uma parábola? É uma história contando, uma história assim do dia a dia, exemplificando algo mais profundo, um ensinamento mais profundo. Então Jesus ele explicava de uma forma simples, para que as pessoas entendessem, baseados naquelas coisas que aconteciam na vida real, o que significava os verdadeiros valores do reino dos céus, né? Então aqui mais uma profecia falando de como seria esse Salvador, esse Messias. Depois tem uma profecia em Isaías 9:6 que diz assim, vamos abrir aqui. Isaías 9:6, eu vou até ler o 2 também, porque é interessante, ó. O povo que andava em trevas viu uma grande luz.
E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Depois o 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então veja que eles estavam profetizando que iria nascer um menino e que esse menino teria o governo sobre os seus ombros. Governo do quê? Do reino dos céus, governo de tudo, do universo, né? Então, um menino nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Olha o que ele estava falando aqui. Deus iria nascer como um menino. E é o que exatamente a gente viu acontecer. A pessoa de Jesus é o próprio Deus nascendo em forma humana. Então, como diz lá em João, o verbo virou gente e habitou entre nós. O verbo, a palavra, o poder de Deus, o próprio Deus, né? E o verbo era Deus, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Deus se fez um ser humano para vir aqui. Jesus era Deus na Terra. Você imagina, eu fico imaginando se eu vivesse nessa época lá. Meu Deus do céu, né? Se eu encontrasse com Jesus. Porque foi uma coisa assim tremenda que aconteceu. Você pode ver que ele foi o único personagem da história que dividiu a história em duas. Antes dele e depois dele. Algo muito diferente aconteceu quando ele veio. Ele trouxe uma luz, como diz aqui, né? Resplandeceu-lhes a luz. As pessoas começaram a enxergar de forma diferente, começaram a ver as coisas que ele fazia, o que ele ensinava. Ele era o próprio Deus. Imagina você conversando com Deus assim, frente a frente hoje, né? A gente conversa em oração, mas imagina você conversando frente a frente, você podendo abraçar Deus, você podendo ouvir ali os ensinamentos de Deus cara a cara. Nossa, isso realmente deve ter sido muito tremendo. Eu acho que se tivesse uma máquina do tempo, a época que eu escolheria para voltar seria essa. Para ver Jesus falar, para poder dar um abraço nele, né? E aqui fala nessa profecia, né? Que a luz viria. Então, a própria vida de Jesus já nos mostra, né? Como essas profecias foram sendo cumpridas. Que é uma outra também que fala sobre, assim, o propósito da vinda de Jesus. Em Isaías 42, tem alguns versículos que falam sobre isso. Então, eu vou ler para vocês. Por exemplo, o versículo 1 diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Deus falando sobre esse Salvador. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios, ou seja, para a população, para as pessoas, né? Depois o 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardarei. E te farei, presta atenção, e te farei mediador da aliança com o povo. Olha aí, uma nova aliança com o povo. E luz para os gentios. Tanto o povo judeu quanto as outras nações, os gentios que ele chamava, né? Então veja que isso aqui foi mais uma profecia falando sobre o Messias, que ele traria uma nova aliança, uma nova forma de nos relacionarmos com Deus, que foi exatamente o que aconteceu, né? Antigamente se relacionavam com Deus de uma forma, depois que Jesus veio as escamas caíram dos olhos, o véu se rasgou de alto a baixo e eles puderam ter acesso direto ao Pai. Graças a Deus por isso, pela nossa vida, né? Uma outra profecia está em Isaías 35, 5 e 6. Então vamos lá. Isaías 35, 5 e 6 diz assim: Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então veja, está falando aqui sobre um momento da história em que os surdos iam ouvir, os cegos iam enxergar, os mudos iam falar, os coxos ou paralíticos iriam andar. E isso foi visto quando? Na época de Jesus.
Até os livros históricos daquela época contam que esse homem, Jesus, né, que viveu sobre a terra, tal, fazia atitudes milagrosas, né, que as pessoas começavam a andar, começavam a ver, começavam a falar, algo ele fazia ali para desencadear essa condição. Nós sabemos que ele era o próprio Deus e o desejo de Deus é nos curar, não só da nossa cegueira física, mas da nossa cegueira espiritual. Ele quer nos curar para que nós possamos ouvir melhor e discernir melhor as coisas. Ele quer que nós falemos de forma correta, curar a nossa boca. Ele quer desimpedir a estagnação da nossa vida, né? Simbolizada ali pelos paralíticos que andavam. Então, é mais que uma coisa física, né? Ele quer trazer a cura para todas as áreas da nossa vida. Depois, aí aqui vai começar uma série de profecias que falavam já sobre a parte em que Jesus ia ser crucificado, morto, né? Então vamos ler aqui Isaías 50, no capítulo 50, né, versículo 6. Também muitos anos antes de Jesus vir, tá? Escrito assim, ó: ofereci as costas, isso já profetizando como ele ia se sentir, né? Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Olha só, o detalhe da profecia, que ele ia ser açoitado nas costas e queriam cuspir nele. Isso está em Isaías 50 Isaías 50, versículo 6, e que depois de séculos depois acontece em Mateus 27, vamos ler lá, Mateus 27, 26 e 30. 26 e 30. O 26 fala assim, ó: então Pilatos soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, aqui, se cumprindo, entregou-o para ser crucificado. E depois no 30 diz assim, que... Vamos ler do 29 para você entender melhor. Ó. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, na mão direita um caniço, ajoelhando-se diante deles, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus, tirando uma lá de Jesus, né? E depois o 30. E cuspindo nele, tomaram o caniço, ou seja, tipo um bambuzinho assim, né? E davam na cabeça de Jesus. Misericórdia, eu estava preparando essa palavra ali, eu quase chorei, né? Porque fico imaginando a cena. E então aqui mais uma profecia cumprida, que ele ia ser açoitado, né, no versículo 26, e ele ia ser cuspido no versículo 30. Ah, que parte triste essa, né? Depois, em Isaías 53, vamos lá. Isaías fala com uma verdade, assim, né, sobre o Messias, né, por isso que ele foi chamado o profeta messiânico. Parecia que ele estava vendo Jesus ali na frente dele, né, e ele não estava, porque isso foram séculos antes de Jesus nascer. Então nós vamos ler do 4 até o 8, que diz assim, ó, ele falando sobre o Messias que havia de vir. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Portanto foi cortado da terra dos viventes, ou seja, morreu. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos que esse Salvador haveria de levar sobre ele, ele ia ser cortado da terra dos viventes, ou seja, ele iria morrer e levar sobre ele todos os pecados de toda a humanidade. Olha só, isso já estava sendo predito aqui.
Você se lembra que os judeus, eles faziam aqueles sacrifícios e que matavam um animal, um cordeiro inocente, para levar, né, para simbolizar, levar o pecado daquela pessoa? Ou seja, para que a pessoa entendesse que para cada erro, para cada pecado, algum inocente teria que pagar, porque senão ele teria que pagar com a própria morte. Por isso que quando Jesus veio e levou todos os nossos pecados através da sua morte, e ele era inocente, ele foi chamado de o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, né? Então, aqui estava já profetizando o quê? A morte de Jesus, né? Que ele iria morrer, que para isso ele iria levar os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, e nós teríamos todos esses livramentos através da sua morte. Ah, Jesus, maravilhoso. Depois, nós já estamos terminando, né? Salmo 22, 18 diz assim, quer ver? Vamos achar lá. Salmo 22, 18 falava assim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Traspassaram-me, no 16 também, traspassaram-me as mãos e os pés. Olha só, esse salmo, que foi Davi que estava falando, quando ele estava fazendo esse salmo, ele teve como uma predição do que iria acontecer, né? Através do sofrimento do Messias. Então fala aqui que iriam traspassar as mãos e os pés, ou seja, foi crucificado bem nesses lugares, e que as vestes dele iriam ser repartidas. Sobre a túnica dele, eles iam jogar sortes. Olha só que coisa, né? Que detalhe de previsão. E olha só o que aconteceu aqui. Então vamos lá. Nós vamos agora para Mateus 27. Você vê que a gente fala no Velho Testamento, depois vem aqui no Novo Testamento e mostra, né, onde que aconteceu. Mateus 27, 35. Diz assim, ó. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Ou seja, eles fizeram um sorteio lá para ver quem ia ficar com aquelas roupas de Jesus. E olha que isso tinha sido predito, né, 1000 anos antes de acontecer esse detalhe. Olha como Deus sempre nos avisa do que vai acontecer, né? Então, quando algo acontece na tua vida, não queira achar que você está desavisado para aquela situação, porque Deus sempre vai dar um jeito de te avisar de alguma forma, de te dar sinais, de falar através da sua palavra, né? Então, as previsões de Deus, elas se cumprem, porque a palavra de Deus não volta vazia. E em Zacarias, capítulo 11, versículo 12, diz assim, ó. Zacarias 11, 12, diz assim, eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata, profetizando que eles não valorizavam a Deus, e que o valor que eles davam a Deus era 30 moedas de prata. Isso foi falado séculos antes de Jesus vir. Então agora nós vamos lá em Mateus, certo? Mateus 26, 15, que diz assim, ó. Cadê o 15? Achei. Vamos ler o 14 para você entender. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma ocasião boa para o entregar. Ou seja, Judas traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas de prata. Exatamente como tinha sido predito lá em Zacarias. Então veja como, por que Deus nos mostrou isso, né? Para que você entenda que na tua vida nada é um acaso. Aliás, no universo nada é um acaso. Tudo está sob o controle de Deus. Que Ele se importa com as mínimas coisas da sua vida, com seus mínimos detalhes.
Se você tem um problema que às vezes para uma outra pessoa pode não parecer grande, para Deus aquilo é muito importante porque incomoda você. Ele quer te ajudar. Até as mínimas coisas eu percebo assim o cuidado de Deus com pequeninas coisas na minha vida. Às vezes uma vontade de comer uma coisa, Deus vem, faz uma pessoa me trazer de presente naquele momento, sabe? Um desejo do meu coração, Deus faz acontecer assim do nada. Ele sabe os detalhes. Ele sabe que a gente vai percebê-lo nos detalhes, nos sinais que ele nos envia. Né? Então não existe coincidência. Tudo que acontece está totalmente no controle, no governo de Deus. E eu queria falar um último versículo aqui, aliás, uma última profecia, né? Que está em Zacarias 12:10, que diz assim: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. O que é essa profecia? Essa profecia aqui está falando com os judeus. Porque os judeus, eles não acreditaram que Jesus era o Messias, grande parte deles. Os que acreditaram se tornaram cristãos, né? Por quê? Porque eles estavam esperando um libertador político. Sabe como Davi, assim, que chegou e matou os filisteus e fez aquele reinado próspero porque ele venceu os inimigos ali terrenos? Eles estavam esperando alguém assim, para os livrar do Império Romano, daquela opressão que eles viviam com o Império Romano. Só que Jesus veio com uma proposta muito maior do que apenas os livrar do Império Romano. Deus queria os livrar do império do mal. Deus queria trazer libertação espiritual, queria trazer vida eterna, queria trazer uma libertação completa do ser humano, corpo, alma e espírito. E como ele veio no reino do amor, em paz, trazendo seus ensinamentos, vindo morrer por nós, eles não entenderam isso. Mas a Bíblia diz que eles vão entender. Eles vão entender quando o anticristo vier. E eles vão fazer uma aliança, os judeus, com o anticristo, durante 3 anos e meio. Porque o anticristo ficará por 7 anos. Durante 3 anos e meio, né, no período da grande tribulação, que eu falei lá no estudo de Apocalipse. Na metade desse tempo, em 3 anos e meio, eles vão perceber que aquele ali não é o Messias. Que o anticristo não é o Messias. E aí eles vão... É como se caísse uma ficha assim, sabe? Puxa, Jesus era o Messias. E eles têm um papel no Apocalipse. Deus não vai abandoná-los, muito pelo contrário. Deus vai ajudá-los muito. Eles vão ser um povo protegido, tanto que na batalha do Armagedon, Deus não vai permitir que eles sejam destruídos. Porém, eles vão chorar amargamente por aquele primogênito, pelo próprio Deus que veio e que foi morto ali, por ordem deles até, mas foi morto porque ele tinha que morrer, ele veio para morrer, né? Mas os judeus não aceitaram, não acreditaram, achavam que Jesus era só um mestre, um profeta, né? Um fazedor de milagres, né? Mas eles vão perceber em determinado momento. Então, essa profecia ainda vai se cumprir. Todas as outras que eu falei já se cumpriram. Essa daqui ainda vai se cumprir. Então você, judeu que está me ouvindo, abre o teu coração para o Messias. Para que você não chore amargamente pelo primogênito. Né? Jesus é o próprio Deus, que veio em forma humana para ser um cordeiro, para morrer pelo pecado da humanidade. Para que a gente não precisasse mais ficar fazendo sacrifícios sempre. Porque ele veio no nosso lugar. E todo aquele que aceitar o seu sacrifício e o seu trabalho será salvo. Então, hoje demorou um pouquinho esse estudo, mas foi importante para que você entendesse que Jesus já estava sendo predito há muito tempo antes dele nascer. E quando ele nasceu, ele cumpriu todas as vírgulas, né? Tudo que tinha sido predito. Ele cumpriu. Ele veio cumprir a lei. Ele não veio anular
a lei de Moisés ou o Velho Testamento. Não, ele veio cumprir. Ele era aquele Messias tão aguardado, né? Aquele Salvador tão aguardado. Era ele. E eu queria que você entendesse que na sua vida, Jesus tem que ser o grande esperado. Ele é que vai te livrar de todas as suas situações. Ele é que vai te salvar. Ele é que vai te dar vida eterna, porque Ele é o próprio Deus. Hoje Ele não está mais entre nós, porque Ele morreu e ressuscitou. E Ele está no mundo espiritual, Ele está numa outra dimensão metafísica com Deus. Mas Ele continua se comunicando conosco, através do seu Espírito Santo. Então eu quero orar agora para que você receba esse Espírito Santo, desse Messias, desse Salvador, que já vinha sendo esperado há tanto tempo e que veio há 2000 anos e que até hoje tem gente que não entende muito bem quem é Jesus. Porque na hora que você abre os teus olhos e você entende quem é Jesus, você deseja Ele para a tua vida, porque Ele é o próprio Deus. Eu vou orar por você, amém, amado? Senhor, que todos aqueles que me ouviram neste estudo possam entender, Pai, o valor de Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele pode fazer na nossa vida. Que o Senhor esteja abençoando cada ouvinte, cada família, Senhor, representada. Que o Senhor coloque os teus anjos livres de todo mal e que, principalmente, o teu Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E assim como essas profecias falaram sobre a tua vida, muitas outras existem sobre a nossa vida, sobre o que nós vamos viver, sobre os nossos objetivos, sobre os nossos projetos de vida e que o Senhor possa cumprir todas elas, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia. Cumpre a tua promessa, Senhor, na vida dos teus filhos. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem na paz de Deus. Que Jesus possa fazer toda a diferença na tua vida, que Ele seja o grande esperado do teu coração. Todos os dias quando você acorda, fala, Senhor, eu estou te esperando, vem me visitar, vem falar comigo, porque você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Amém, amado? Fique com Deus e até o próximo vídeo.